E continuando o nosso estudo no livro de João. Hoje estudaremos o início do capítulo 2 do livro de João. No primeiro faremos uma oração, agradecendo a Deus por mais um dia. E depois a gente começa o nosso estudo. Senhor Deus, pedimos mais uma vez que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações, que o Senhor abra espaço para que possamos conhecê-lo cada vez mais, conhecer a sua palavra e nos mantermos fiéis a ela em santificação, para a sua honra, para a sua glória, e que por meio do poder do Espírito Santo, que nos seja derramado, sigamos fiéis ao único caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo como nosso Salvador. Assim oramos por mais esse estudo, por mais esse dia, abençoando a vida de cada um que esteja assistindo esse vídeo. Amém. Bem, então vamos lá. Em João, hoje estudaremos João 2, dos versos 1 ao verso 12. Aqui nós devemos nos preparar para um encontro com o extraordinário, né? Uma festa de casamento comum, que ela se transforma em um palco ali onde a divindade de Jesus é revelada de forma misteriosa e surpreendente. Então, onde há escassez, embaraço, dão lugar a uma intervenção milagrosa. Quando Jesus vai fazer o seu primeiro milagre, transformar a água em vinho, e isso de uma qualidade excepcional. E à medida que a história vai se desenrolando, alguns segredos são revelados, a nossa fé é fortalecida e a glória de Jesus brilha intensamente. Então, vamos se preparar para testemunhar como a vida cotidiana se enche de sinais divinos, com o poder de Jesus Cristo superando a todas as expectativas pelas quais nós temos. Então, é uma passagem que vai nos revelar essa extraordinária natureza do nosso Senhor Jesus Cristo, nos deixando ali ansiosos, né, para descobrir ainda mais como é transformador o seu poder. Então vamos deixar que Jesus, com a sua palavra na Escritura, no livro de João, transforme a vida de cada um de nós. Então João 2:1 começa dizendo: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Então aqui nós somos informados que havia um casamento na cidade de Caná na Galileia e que Jesus, né, estaria presente juntamente com seus discípulos. E isso estabelece esse primeiro cenário, o local onde vai ser realizado esse milagre. Então aqui em João, né, o texto vai relatar um acontecimento específico na vida de Jesus, onde ele e seus discípulos foram convidados para essa festa de casamento. E o verso começa dizendo ali: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Então a menção ali no terceiro dia, ela não está clara em relação a quê. Mas alguns estudiosos, eles sugerem que isso pode se referir ao terceiro dia após o encontro de Jesus com Natanael, conforme lemos lá no capítulo 1 da Epístola de João. Então, o local do casamento é mencionado, Caná da Galileia. É uma cidade da região onde Jesus estava na época. E é importante notar que Caná era uma localidade menor, e ela era menos significativa comparando-se a outras cidades mais conhecidas, o que indica que esse evento específico pode ter tido um impacto mais pessoal e menos público. Então, o verso continua dizendo: achando-se ali a mãe de Jesus. Então, a presença da mãe de Jesus, que é Maria, né, é mencionada para destacar a conexão entre ele com o evento e o seu papel seguinte na mensagem, né? Vamos ler o próximo verso para a gente compreender um pouquinho mais. No verso 2 é dito: Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Então a frase reforça a informação do verso anterior, ressaltando que Jesus e seus discípulos estavam presentes como convidados nessa festa de casamento, demonstrando essa proximidade, a interação de Jesus com pessoas, né, nesses eventos sociais. Então a sua presença entre os seus seguidores. E é importante notar isso daí, por quê? Porque o nosso Deus, que é Cristo, ele é um ser
pessoal e ele se relaciona com nós. Então foi assim que ele se apresentou quando foi realizado o seu primeiro milagre. E aqui notamos, né, a menção de Jesus e seus discípulos como convidados, né, destacando essa natureza humana do Senhor, a natureza humana de Jesus e mostrando a sua participação em eventos, não só sociais, como celebrações comunitárias, que é o casamento. Então reflete o que? Uma compaixão, uma empatia pela experiência humana, né, refletida na pessoa de Jesus, mostrando que ele estava disposto a estar presente nos momentos importantes da vida de cada um de nós. Naquele momento era o casamento. Então, a presença de Jesus e os seus discípulos nesse casamento, né, em particular ali, ele também pode ser visto como essa manifestação da aceitação de Deus em estar presente, né, tanto na festa, né, de casamento, quanto na sua influência crescente entre as pessoas. Não eram apenas discípulos, mas eram parceiros, amigos da vida cotidiana do nosso Senhor. E aí continua João dizendo: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então aqui nós somos informados que durante a festa de casamento ocorreu um problema inesperado. O vinho acabou. A mãe de Jesus, Maria, percebeu essa situação e decidiu abordá-la a respeito disso. E é importante notar que Maria demonstra uma preocupação com o fato do vinho ter acabado. O vinho, ele era uma parte importante das celebrações de casamento na cultura judaica. Então, a falta dele poderia sim causar um constrangimento para o noivo e a sua família. Então, ao Maria dizer ali, eles não têm mais vinho, né? Maria expressa sua preocupação com a situação e talvez antecipe ali que Jesus possa fazer algo para resolver o problema. Ela reconhece que Jesus possui uma habilidade, possui uma autoridade especial para intervir em qualquer situação, inclusive nessa. Então, a abordagem de Maria a Jesus nesse contexto vai revelar uma confiança e uma expectativa de que ele possa agir de alguma forma para ajudar. Ela não especifica como ou o que ele deveria fazer. Ela apenas coloca a situação dele. É quando ela entrega a situação e o problema para ele. Então, esse verso vai estabelecer justamente o desencadeamento, né, ali do milagre, que está prestes, está no ápice de acontecer, onde Jesus vai fazer o que? A transformação da água em vinho. Então, a situação apresentada por Maria fornece esse contexto para a manifestação do poder de Jesus e a sua resposta à necessidade que foi trazida por ela. Então, ela trouxe um problema que era: não tem mais vinho, o que o senhor pode fazer? Né? Nesse sentido que ela faz essa entrega de confiança. E aí vem o versículo 4 e diz: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então Jesus responde à preocupação de sua mãe Maria sobre a falta de vinho durante a festa de casamento. A resposta de Jesus começa com a palavra mulher, que pode parecer estranha aos nossos ouvidos ou até mesmo desrespeitosa à primeira vista. No entanto, é importante a gente notar que essa forma de tratamento não é um sinal de desrespeito, mas uma forma comum de se dirigir a uma mulher naquela cultura, naquele contexto. Então, a segunda parte da resposta de Jesus é: que tenho eu contigo? Essa expressão, ela pode ser traduzida de diferentes maneiras, mas geralmente ela é entendida como uma pergunta retórica, que sugere uma espécie de distanciamento, uma espécie de separação entre Jesus e sua mãe em relação a determinados assuntos, a determinados propósitos, porque ela fez uma entrega para ele, ela entregou um problema para ele. Então ele perguntou: que tenho eu contigo? E a última parte da resposta de Jesus é: ainda não é chegada a minha hora. Então, com essa afirmação, Jesus indica que a sua hora, designada por Deus para revelar a sua glória, iniciar o seu ministério público, ainda não havia chegado. Ele estava ciente de que havia um momento oportuno, um momento divino ordenado para revelar a sua identidade, o seu poder de forma mais aberta.
Então, a resposta de Jesus aqui, ela pode ser interpretada como uma indicação de que ele estava ciente sim do seu papel messiânico na história, que estava ciente sim da missão que deveria cumprir. E ele estava esperando o momento certo para agir de acordo com a vontade do Pai Celestial. Então, essa resposta de Jesus, ela também pode ser vista como uma declaração da sua autoridade, da sua própria soberania. Ali naquele momento, ele falava como filho do homem, mas ele também reconhece sua hora, que sua hora está sob o controle de quem? De Deus, do Pai Celestial, do Altíssimo, e que ele age de acordo com a orientação divina. Então aqui era a figura humana de Jesus falando e dando essa resposta para Maria. E nós podemos relacionar esse versículo com Mateus 26, no verso 39, onde é dito o seguinte: adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui em Mateus encontramos Jesus, ele estava ali, o contexto dessa história, ele estava no jardim do Getsemane, momentos antes da sua crucificação, momentos antes de se ter com Judas e com aqueles soldados que iriam prendê-lo. Ele está em profunda angústia e oração e diz ao Pai: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça o que eu quero, e sim o que tu queres, a sua vontade prevaleça. Então Jesus expressa a sua vontade de ser liberto do sofrimento iminente pelo qual ele iria passar, mas ao mesmo tempo ele se submete completamente à vontade do Pai. Ele coloca o plano divino acima dos seus próprios desejos. Então, esses dois versículos em João e aqui em Mateus, eles vão mostrar uma consistência na atitude de Jesus, consistência na submissão à vontade de Deus em momentos cruciais da vida terrena. Em ambos os casos, Jesus coloca o que? O plano divino acima dos seus próprios desejos. Ele se submete à direção do Pai. Isso demonstra também a sua confiança, o seu compromisso total com o propósito que lhe foi posto, o propósito de Deus para a sua vida, a sua disposição para obedecer, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras. Então, assim como Jesus exemplificou, né, nós devemos buscar a vontade de Deus acima dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios propósitos, confiar que Deus está no controle, mesmo em meio a circunstâncias totalmente adversas e difíceis. E aí ele continua em João: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então esse verso destaca a confiança e a fé de Maria em Jesus. Ela reconhece que ele tem sim a capacidade de resolver os problemas, a falta de vinho, e orienta aos servos: sigam as instruções que eles lhe der. Então a atitude de Maria revela a confiança na autoridade e no poder de Jesus. Ela sabe que ele é capaz de realizar algo extraordinário e ela acredita que ele pode se intervir naquela situação e resolver aquele problema. Além disso, ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Então, ela enfatiza a importância da obediência. Maria instrui os servos a estarem o quê? Dispostos a seguir todas as instruções de Jesus, independente do que ele peça. Não importa o que ele vai te pedir, ela diz: siga as instruções. Essa atitude, então, de obediência, né, ela é relevante em relação a outros versículos, né, das Escrituras que a gente pode fazer uma conexão. Por exemplo, lá em Lucas, Lucas capítulo 5, versículos de 4 a 6, é dito: quando acabou de falar, disse a Simão, Simão Pedro: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Nessa passagem, Jesus pede a Pedro que lance as redes ao mar após uma noite de pesca totalmente infrutífera. Então Pedro reluta, né? Ele reluta ali, mas ele diz: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes, ou seja, sobre a tua ordem irei obedecer. Então o resultado disso foi uma pesca o quê? Abundante.
Então, esses versículos destacam a importância da obediência à palavra de Jesus. Assim como Maria instruiu os servos a fazerem tudo o que Jesus dissesse, Pedro também obedeceu às palavras de Jesus e foi abençoado. Assim como Maria, né, instruiu, façam tudo conforme a instrução dele. Então, a relação entre João e Lucas nos ensina sobre a importância de confiar e obedecer na palavra de Jesus. Assim como Maria e Pedro reconheceram a autoridade de Jesus e obedeceram às suas instruções, nós também somos chamados a confiar na palavra de Deus e seguir os seus ensinamentos. Então, a obediência de Jesus nos conduz a bênçãos e transformações em nossas vidas e revela o seu poder e a sua graça nas nossas vidas. E aí continua o livro de João dizendo, nos versos 6 a 7, estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então, aqui vai descrever as talhas de pedra que estavam presentes no local do casamento. Essas talhas, como é dito no versículo, elas eram utilizadas para purificações, para cerimônias judaicas que eram rituais de limpeza, de purificação. E é mencionado ali que haviam quantas talhas? 6. E que cada uma tinha a capacidade de 2 ou 3, aqui é chamado metretas, mas outras Bíblias vão trazer almudes, né, que é a mesma coisa. Almude ou metreta é uma medida de volume. E ela equivale ali na nossa medida, né, para a gente entender, aproximadamente ali 22 litros, né? Então, ali davam 2 ou 3 metretas, né? 44 ou 66 litros, né? Que cabia em cada talha daquela. E esse detalhe aqui é importante, por quê? Porque ele estabelece a base física pela qual Jesus vai realizar o milagre. Então, as talhas de pedra, eles representam a situação inicial e natural de uma festa de casamento, onde a escassez de vinho se tornou um problema. E aí, Jesus instrui, né? Assim como Maria tinha ordenado, servos, façam conforme ele lhes instruir. E Jesus fez isso, instruiu aqueles servos. Ele disse, encha de água as talhas. Então, ele ordena que os servos encham aquelas talhas de água até a borda. Então, essa ação de encher as talhas com água é um passo significativo para o desenrolar do milagre que Jesus estava prestes a realizar. A instrução de Jesus é uma prova de quê? Sua autoridade, do seu poder. Ele pede algo aparentemente comum. Encham as talhas de água. Mas ele tem a intenção de transformar essa água em vinho. A água representa a situação inicial, comum, ordinária, que é o quê? É o mesmo modo pelo qual nós vivemos em pecado, é só ali, né? O mesmo estado inicial da gente é a água. Mas aí, naquele momento, o vinho vai representar o quê? A intervenção miraculosa de Jesus, a sua capacidade de transformar o ordinário em algo extraordinário. Então, essa ação de encher as talhas com água, ela é relevante para a gente, porque assim como nós somos transformados de pecadores para justos por meio do Espírito Santo, que nos santifica, assim aquelas talhas foram transformadas em vinho, né? Então, o vinho na Bíblia, muitas vezes, ela se reflete ao sangue de Cristo. Tanto que ele disse na Santa Ceia, né? Isto representa o meu sangue que eu dou em favor de todos vocês. Então, esse primeiro milagre está totalmente relacionado com o próprio pão e vinho também do Senhor, que ele é o alimento, que é ele quem nos transforma, que ele tem o sangue puro para nos expiar de todos os pecados. Um texto que faz relação com esta passagem pode ser lido lá em Efésios 5, no verso 18, que é dito: E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vejam que ali na festa de casamento, o vinho é apenas relacionado para transformar água em vinho naquele momento. E aqui em Efésios, nós somos o quê? Exortado a nos encher do Espírito Santo, ou seja, não é nos encher de vinho que nós seremos salvos, não, é do Espírito Santo. Ali é só apenas um exemplo. Então, ao invés de nos entregarmos a excessos, as coisas que nos levam à dissolução, enchemos-nos de Espírito Santo. Aqui nessa passagem de Efésios, por exemplo, Paulo está fazendo um contraste de 2 modos de vida.
Ele traz a embriaguez da pessoa, que leva à dissipação, que leva à desordem. Por outro lado, você tem a plenitude do Espírito Santo. Paulo faz essa comparação para ressaltar a importância de buscarmos a plenitude do Espírito Santo, ao invés de nos entregarmos a excessos mundanos. Ele alerta contra o uso irresponsável, descontrolado, aquele sinta o vinho como álcool, né? Mas na verdade ele está tratando de comportamentos impróprios, comportamentos prejudiciais. Então, ao invés disso, Paulo instrui os crentes a se encherem de Espírito Santo. Então, essa instrução de Paulo, ela implica em estarmos o que? Abertos, receptivos à presença e à influência do Espírito na nossa vida, deixando que ele nos guie. É um convite para buscar uma relação íntima com Deus, para permitir que o Espírito dirija, mova, governe as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então, ser cheio do Espírito Santo implica você estar completamente saturado, completamente influenciado pelo poder do nosso Senhor. Significa você se render à vontade de Deus, permitir que o Espírito produza em nós os frutos de amor, os frutos de alegria, os frutos de paz, de paciência, benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. São todos termos que a Bíblia deixa muito claro e nos explica tudo isso. Então, e são coisas que a gente pode ver aonde? Lá no livro de Gálatas, por exemplo, lá em Gálatas 5, 22, 23, é dito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei por quê? Porque nada vai te punir contra essas coisas. Mas quem está nessas coisas não são pessoas pecadoras. Quem está nessas coisas é o Espírito Santo de Deus. Então, quem está com o Espírito Santo derramado sobre ti, tem todos esses frutos. Então, essa plenitude do Espírito Santo não é um evento único, ele é um processo contínuo, ele é um processo que é persistente, é um processo orgânico na nossa vida. É uma busca diária de se render ao Espírito. É uma busca diária de permitir que o Espírito, que Deus haja em nós, que opere em nós, que nos capacite a viver uma vida piedosa, de acordo com a vontade de Deus. Então, tanto Efésios quanto Gálatas nos ensinam que, como cristãos, nós devemos estar vigilantes para não nos envolvermos em práticas mundanas, para não nos envolvermos em dissipações. Em vez disso, buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Permita que ele nos guie, permita que ele nos transforme, assim como Cristo fez da água com o vinho. Permita que ele nos capacite a viver uma vida de santidade, de frutificação espiritual. Então, a exortação de Paulo lá em Efésios, fazendo contraste entre uma vida mundana e uma vida cheia do Espírito, é um lembrete para buscarmos uma vida íntima com Deus, render-nos a ele, a influência e o poder transformador dele em todas as áreas da nossa vida. Não é, não, é só na igreja que eu tenho que ser santo, que eu tenho que buscar a palavra de Deus. Não, é no seu trabalho, é na sua casa, é no seu convívio com os amigos, é no seu futebol, é na sua academia, não importa, é em todos os lugares. Então, isso tudo nos dá sempre a ideia, encham-se de Espírito Santo, mas é Deus quem imputa isso na nossa vida. Então, assim como Jesus instruiu os servos a encherem as talhas com água, nós somos instruídos a nos encher do Espírito Santo. Então, essa ação de enchimento representa uma mudança drástica, uma mudança de transformação, assim como a água, que você não vê uma gota de vermelho nele, de vinho, ela é transformada em vinho, assim somos nós. Nós somos totalmente regenerados por Cristo. Não podemos perder isso. Cristo não falha conosco. Então, algumas denominações que falam, não, é possível perder a salvação. Eu te digo, apenas se Deus falhasse com alguém, e Deus não falha com ninguém. Deus é um ser perfeito. Então, esses versículos vão nos ensinar sobre a importância de permitir que Jesus transforme as nossas vidas, ou seja, transforme situações comuns em situações ordinárias, extraordinárias, em algo que a gente não consegue compreender. Então, assim como Jesus transformou água em vinho,
Ele tem o poder de transformar as nossas vidas, de preencher a nossa vida com o Espírito Santo, trazendo alegria, plenitude e vida abundante a cada um de nós, que é a vida eterna. O resultado final da santificação é a glorificação de Deus na nossa vida, com a vida eterna. E aí continua João 2,8. Então lhes determinou, ou seja, Jesus continuou determinando: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Então, os servos cumpriram tudo aquilo que ele disse. Então, Jesus dá uma instrução aos servos que estavam presentes ali naquela festa de casamento em Caná. Jesus ordena aos servos: tirem uma porção desse vinho que ele havia transformado de água, né, das talhas e vinho, e levem ao mestre-sala. Mestre-sala era a pessoa responsável pelo gerenciamento, pela supervisão da festa, era o crítico da festa, para dizer se estava tudo coerente ou não com uma festa de casamento. Então, essa instrução de Jesus ela é significativa, porque mostra também que ele não apenas transformou água em vinho, mas ele se preocupou. Ele se preocupou em fornecer um vinho de qualidade. Ele se preocupou em fornecer um vinho que é extraordinário ao mestre-sala, a fim de evitar o quê? Qualquer constrangimento ou inconveniente, tanto para o casal de noivos, quanto para os seus convidados. Então, ao dar essa ordem, Jesus demonstra o cuidado, que a gente chama de acuidade, né? Atenção aos detalhes. Ele busca garantir que a provisão que ele faz é apreciada, é reconhecida por aqueles que a recebem. E esse verso ele pode se relacionar lá com um texto de Filipenses. Filipenses 4,19 vai dizer o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha a conexão que é destacada aqui, o caráter provedor de Deus, a disposição do Senhor em suprir as necessidades de seu povo. Assim como Jesus providenciou um vinho de qualidade na festa de casamento, Deus está disposto a suprir todas as necessidades de seus filhos. Essa promessa de provisão, ela abrange todas as esferas da nossa vida. Ela inclui necessidades materiais, emocionais e espirituais, relacionais. Não importa qual seja a necessidade que enfrentamos, nós podemos confiar que Deus tem recursos ilimitados para suprir de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito. É importante a gente notar que a promessa de suprir todas as necessidades está relacionada à vida em Jesus Cristo. É por meio de Jesus, como Senhor e Salvador, que temos acesso à graça e à riqueza de Deus na nossa vida. É por meio dele que recebemos todas as bênçãos espirituais e terrenas. Então, esse verso vai nos lembrar de confiar em Deus em todas as circunstâncias, de não depender apenas dos nossos próprios recursos, dos nossos esforços. Não pense você que ter uma conta cheia, isso te dá alguma segurança. Não pense você que ter uma casa boa, carro bons, bens bons. Ah, não, minha vida é perfeita. Eu tenho uma esposa, tenho filhos, tenho marido, tenho, enfim, tudo na minha vida é perfeito, todos à minha volta, tudo dá certo na minha vida. É Deus quem provê tudo na nossa vida. É Ele quem detém tudo isso, a gente não tem controle sobre isso. Nós podemos ter certeza de que Ele sim conhece nossas necessidades, de que Ele sim está disposto a suprir de acordo com a vontade dEle, com o propósito dEle. E uma aplicação que a gente prática, né, desse verso aqui é o que é cultivar, cultive uma atitude de confiança e gratidão a Deus. Busque uma relação íntima com Ele, deposite sua fé nele, confiança nele, na provisão constante dele na sua vida, e não na sua própria, né, na sua própria confiança. Não significa que teremos todas as nossas vontades atendidas, não. Mas é que Deus suprirá a nossa vontade com o que é necessário para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento espiritual. Tanto o livro de João quanto Filipenses nos ensinam sobre generosidade, cuidado em nossa vida. Não é que você, tudo que vai pedir, Deus vai falar, não, tome. Não, não é dessa forma que Deus age, porque o propósito dele está acima do seu. Você muitas vezes não enxerga aquilo um passo à sua frente. Como disse Cristo, você consegue contar os fios de cabelo da sua cabeça? Não.
Se você não consegue fazer isso, então entregue a Deus que Ele consegue. Ele conhece cada fio do seu cabelo, Ele sabe quem você é, Ele sabe quem é a pessoa que você é. Portanto, João 2,8 lá vai destacar o quê? Obediência dos servos em levar o vinho transformado por Jesus ao mestre-sala, evidenciando novamente o cuidado de Jesus em prover e suprir as necessidades. Jesus, como Filho de Deus, ele revela o próprio caráter do Pai, porque ele é Deus, que é atencioso e disposto a prover para cada um de nós quanto às nossas necessidades. E ele continua nos versos 9 e 10, tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, detalhe, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Olha esses versículos descrevendo a reação do mestre-sala ao provar o vinho que Jesus havia transformado a partir das águas das talhas, né? O mestre não sabia da transformação milagrosa. Ele fica impressionado com a qualidade excepcional do vinho, e é isso que Jesus faz na sua vida. É uma transformação excepcional. Ele te muda da água para o vinho quando você o conhece, quando você recebe o Espírito Santo. Essa passagem revela um aspecto milagroso do ato de Jesus. O vinho produzido por ele não era apenas uma quantidade suficiente para suprir a necessidade, mas era uma qualidade superior. Esse vinho supera todas as coisas. A transformação de Jesus na nossa vida supera todas as coisas. Então, essa qualidade ela era tão evidente para o mestre de sala que ele ficou surpreso e ele expressou sua admiração ao noivo, assim como você também vai expressar essa admiração quando deixar que Deus supere e te transforme em sua vida, te encha do Espírito Santo. Podemos relacionar esse versículo lá com Mateus 7, versículo 11, onde é dito: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha a conexão. Aqui é destacado o caráter generoso de Deus, a sua disposição em fornecer o melhor para os seus filhos. Assim como Jesus transformou a água em vinho em qualidade superior, Deus, nosso Pai Celestial, também é capaz de nos dar boas dádivas, suprir nossas necessidades. Esses versículos nos ensinam sobre a natureza abundante, natureza generosa de Deus. Ele não apenas satisfaz nossas necessidades básicas, não, mas ele também nos presenteia com bênçãos superiores. Assim como o vinho de qualidade superior surpreendeu o mestre de sala, Deus surpreende sua provisão abundante e maravilhosa na vida de cada um. A aplicação desses versículos é nutrir novamente confiança inabalável no Senhor. Podemos confiar que Ele nos dá o melhor em todas as áreas da nossa vida, ainda que você não reconheça por conta do momento de aflição, ainda que você não enxergue isso na sua vida. Isso não significa que teremos uma vida sem dificuldades, que teremos uma vida sem desafios, mas isso nos lembra que podemos o quê? Confiar na provisão do Senhor. Ele vai suprir nossas necessidades no tempo certo, de maneira adequada, de forma que jamais podemos imaginar, porque a transformação dele é miraculosa, a nossa não. A nossa transformação é simples, mas o que ele faz na nossa vida, sim, é extraordinário. E João vai continuar dizendo: com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Aqui nós vemos o resultado do milagre realizado por Jesus no casamento de Caná. Esse milagre foi uma manifestação de quê? Da glória de Jesus. Ele revelou sua autoridade divina, ele revelou seu poder miraculoso. A transformação da água em vinho testemunhou que a natureza sobrenatural de Jesus confirmou a sua identidade como Messias esperado, como divindade, como Deus. Além disso, o verso destaca a resposta dos discípulos a Jesus. Após presenciarem o milagre, qual foi a resposta deles? Creram nele.
Esse evento que fortaleceu a fé dos discípulos. A fé em Jesus levou eles a confiarem ainda mais na pessoa e na missão do Messias. Relacionando com outro verso, no próprio livro de João, a gente vai estudar mais à frente, mas já vou trazer ele aqui, João 20, 30, 31 é dito: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Isso destaca o propósito dos milagres, o propósito dos sinais que são registrados no Evangelho de João. Então, eles foram escritos o quê? Para fortalecer a fé. Fortalecer a fé dos leitores, daqueles discípulos, de nós que estamos lendo e estudando agora, nos levando que a crer em Jesus, que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. Assim como o milagre em Caná levou os discípulos a crerem em Jesus, outros sinais realizados por ele também tinham e têm o objetivo de gerar fé, de levar as pessoas a terem vida em seu nome. Quando ele transforma a sua vida, você passa a ter fé, porque ele te move. Você passa a crer nele mais ainda, por quê? Porque ele está te levando a isso. Esses versículos nos ensinam sobre a importância da fé. A fé em Jesus, a capacidade dele realizar milagres que confirmam a própria identidade divina dele. Os milagres não são apenas eventos sobrenaturais, mas eles têm um propósito. O propósito dele é te levar a crer. Levar a cada um de nós a crer em Jesus, que é o Messias, o Filho de Deus, o Cristo, o próprio Deus, para crermos em seu nome, para experimentarmos uma vida em seu nome. E a aplicação disso é o quê? Fortaleçam sua fé. Fortaleça sua fé em Jesus, confie na sua autoridade, confie no seu poder, entregue em tudo, entregue seus problemas na mão dele, assim como Maria fez, façamos nós. Devemos olhar para os sinais, devemos olhar para os milagres que são registrados nas Escrituras e devemos permitir que isso aumente nossa fé, que a nossa confiança em Jesus como Filho de Deus cresça cada vez mais. Porque quando acreditamos em Jesus e colocamos nossa fé nele, encontramos uma vida verdadeira, uma vida transformada por meio da palavra de Deus. E qual é a conclusão do nosso estudo de hoje, né, de João 2, dos versos 1 ao 12? Então, aqui foi relatado o primeiro milagre público de Jesus, onde ele transformou água em vinho durante um casamento na festa de Caná, lá na Galileia. À luz da teologia reformada, nós podemos fazer algumas conclusões e aplicar esse trecho em nossas vidas. Vamos compreender quais são? A primeira conclusão é que Jesus demonstra seu poder divino. O milagre em Caná revela a natureza divina de Jesus. Ele tem autoridade sobre a criação. Ele é capaz de realizar milagres que transcendem as leis naturais. Isso reforça a confiança e a fé na pessoa de Jesus como Filho de Deus, como o Messias prometido. Segunda conclusão, que Deus se preocupa com os detalhes de nossa vida. O fato de Jesus ter transformado água em vinho demonstra o cuidado, a atenção de Deus para com as necessidades humanas. Foi uma qualidade superior. Ele se preocupa com as circunstâncias, com detalhes das nossas vidas. Ele está disposto a intervir, a prover de maneira abundante. Portanto, abra a porta da sua vida para Deus. Terceira conclusão, a generosidade e a provisão de Deus. Ou seja, a abundância de vinho de qualidade superior é mostrada no milagre, destacando o quê? Generosidade, destacando provisão, nada falta. A quantidade não importa, além da qualidade. São as duas coisas juntas que Deus nos dá. Deus não nos dá só quantidade, ele nos dá qualidade também. Do mesmo modo, ele não nos dá só apenas qualidade, ele nos dá quantidade também. Ele não apenas supre nossas necessidades básicas, mas ele também nos agracia com bênçãos abundantes, é isso que significa. Então, aqui é só um exemplo. Isso nos convida a confiar na provisão de Deus em todas as áreas das nossas vidas. A quarta conclusão, a importância da obediência. Os servos que seguiram as instruções de Jesus nas talhas de água demonstram o quê? A importância da obediência na caminhada cristã. Assim como eles obedeceram às instruções de Jesus, nós somos chamados a obedecer à vontade de Deus em nossas vidas. Mesmo que você não compreenda plenamente os propósitos, aguarde no tempo certo que Deus agirá, mas aguarde com obediências. E por fim,
é a alegria e a celebração. Essa é a última conclusão que a gente pode tirar desse estudo. O milagre do vinho em Caná ocorreu em um contexto de celebração de um casamento, que é um evento maravilhoso nas nossas vidas. Isso nos lembra a importância de celebrar e desfrutar das bênçãos que Deus nos concede. Devemos nos alegrar no Senhor, reconhecer sua bondade em nossas vidas. A aplicação prática dessas conclusões para a nossa vida, é incluir, confiar em Jesus como nosso Salvador e Senhor, reconhecendo sua autoridade e poder divinos. Devemos buscar, então, uma vida de obediência à vontade de Deus, confiando em sua generosidade, confiando em sua provisão em todas as áreas da nossa vida. Além disso, nós devemos o quê? Cultivar uma atitude de alegria, de celebração, reconhecendo as bênçãos de Deus em nossas vidas, compartilhando essas bênçãos com outras pessoas. Portanto, em resumo do estudo de hoje, o milagre da água ao vinho nos convida a confiar em Jesus como Filho de Deus, a reconhecer sua autoridade, reconhecer o seu poder. Devemos ser obedientes à sua vontade, devemos confiar na sua generosidade, devemos confiar na sua provisão. E não só isso, devemos celebrar, sim, celebrar as bênçãos que ele nos concede em cada tópico da nossa vida. Portanto, que possamos aplicar esses princípios em nossas vidas diárias, buscando viver em conformidade com a vontade de Deus, desfrutando da abundância da graça do Senhor na vida de cada um de nós. Assim, eu concluo o estudo de hoje, agradeço a cada um que esteve aqui presente e aqui vou encerrando a nossa gravação. Muito obrigado, que Deus abençoe e dê um final de semana maravilhoso para cada um de nós.